Descrição técnica do código de problema OBDI. Correlação do sensor de temperatura do catalisador 1,5. Banco 1. O que isso significa? Este é um código genérico de diagnóstico de falha na transmissão, DTC, e aplica-se a veículos OBDI com um sensor de temperatura do catalisador. Isso pode incluir, entre outros, veículos da Dodge, Ford, Chevrolet, Dodge, Ram, etc. Embora genéricos, as etapas exatas de reparo podem variar dependendo do ano, marca, modelo e configuração do trem de força. Quando um veículo equipado com OBDI armazena um código P046A, significa que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou uma discrepância entre os sinais de temperatura do conversor catalítico do banco de motores 1. Banco 1 indica o banco do motor que contém o cilindro número 1. Até onde eu sei, apenas as aplicações a diesel utilizam sensores de temperatura do catalisador. Os veículos a diesel com queima limpa requerem vários tipos de injeções de exaustão a diesel para limpar o conversor catalítico de emissões perigosas. O fluido de escape de diesel, DEF, é injetado no conversor catalítico para elevar a temperatura do catalisador e queimar as partículas de óxido de nitrogênio presas no interior. Esses veículos utilizam sensores de temperatura do catalisador, em oposição aos sensores de oxigênio, para monitorar a eficiência do conversor catalítico. Usar a temperatura para monitorar a eficiência do catalisador é o método mais preciso e prático. Os sensores 1 e 2 também podem ser chamados de sensores de temperatura do catalisador a montante e a jusante, respectivamente. Os sensores são tipicamente colocados imediatamente antes e imediatamente após o conversor catalítico no sistema de escape. Quando o motor está funcionando e aquecido o suficiente, a exaustão que entra no conversor catalítico deve ser notavelmente mais fria que a exaustão que sai do conversor. Isso ocorre independentemente do estado do sistema DEF. O PCM monitora constantemente os sensores de temperatura do catalisador e compara os dois sinais do sensor. Se o grau de variação entre os dois não estiver dentro de uma quantidade programada, um código P046A será armazenado e uma lâmpada indicadora de mau funcionamento 1000 também poderá acender. Qual é a gravidade deste DTC? A variação da temperatura do catalisador é crucial para reduzir as emissões de escape nos motores diesel. Embora esse código possa ser acompanhado por nenhum sintoma de dirigibilidade, do ponto de vista ambiental, ele deve ser classificado como grave. Quais são alguns dos sintomas do código? Os sintomas de um código de falha do P046A podem incluir: pode não haver sintomas com este código, fumaça preta intensa proveniente dos gases de escape, mais que o normal. Outros códigos DEF e conversores catalíticos: menor eficiência de combustível, maior emissão de gases de escape. Quais são algumas das causas comuns do código? As causas deste código de transmissão do P046A podem incluir: sensor de temperatura de exaustão com defeito, mau funcionamento do sistema DEF do catalisador defeituoso, circuitos queimados ou abertos, encurto no sistema do sensor de temperatura de exaustão. Quais são algumas etapas de solução de problemas do P046A? Se eu estivesse diagnosticando um código P046A, gostaria de ter um scanner de diagnóstico, um voltomímetro digital, TVOM, um termômetro infravermelho com um ponteiro laser, se possível, e uma fonte de informações respeitável do veículo, como o data DIY. Certifique-se de que o sistema DEF esteja cheio com o fluido correto e funcionando corretamente. Se houver códigos relacionados a DEF presentes, eu os diagnosticaria e os repararia antes de tentar diagnosticar um P046A. Eu inspecionaria toda a fiação e conectores relacionados ao sistema. Concentre-se em chicotes que são roteados perto de tubos e coletores de escape quentes. Conecte o scanner à porta de diagnóstico do veículo e recupere todos os códigos armazenados e congele os dados do quadro. Agora, anote-a e segure-a para mais tarde. Limpe os códigos e veja se o P046D é redefinido. Se o código for redefinido, conecte o scanner e observe o fluxo de dados com o motor em funcionamento e a temperatura operacional normal. Você pode restringir o fluxo de dados para exibir apenas dados pertinentes. Isso agilizará a entrega de dados e fornecerá um sinal de dados mais adequado dos sensores de temperatura de exaustão em questão. Obtenha recomendações de variação de temperatura para o veículo em questão na fonte de informações do veículo e compare-as com os dados reais exibidos no fluxo de dados do scanner. Se os dados do scanner
scanner refletirem que a diferença entre os dois sensores não está dentro das especificações, use o termômetro infravermelho para obter uma temperatura física, compare suas descobertas com as do visor de dados do scanner e teste os sensores de temperatura de exaustão que não estão alinhados. Use o DVOM para testar sensores individuais de acordo com as recomendações do fabricante. Substitua os sensores que não testam dentro das especificações, desconecte todos os controladores relacionados e teste os circuitos individuais do sistema se todos os sensores estiverem dentro das especificações. Repare ou substitua os circuitos que não atendem às especificações do fabricante, se todos os sensores e circuitos estiverem dentro das especificações. Suspeite de um PCM com defeito ou de um erro de programação do PCM, um código armazenado P046A não é uma condenação de nenhum sensor específico de temperatura do catalisador, mas uma discrepância entre a correlação de dois sensores separados. Suspeita de falha no PCM somente após todas as outras possibilidades terem sido eliminadas.